Bom dia, meus queridos amigos. Que este dia seja de muita alegria, de muita luz para os pensamentos de todos nós. Nós hoje vamos dar continuidade, já fechando mais um capítulo do Evangelho. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Item 16. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que está nos céus. Escutai essa palavra do Mestre. Todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio, abre os ouvidos que é chegado o momento de ouvir. Será bastante trazer a libré do Senhor para ser fiel servidor seu? Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São do Mestre essas palavras, discípulo do Cristo, compreendei-as bem. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo, árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos que se hão de grupar em torno dela? Os da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, qual o fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas. Esforça-se por espalhar seus frutos, mas com poucos colhem. A árvore é boa, sempre, porém, maus são os jardineiros. Entenderam de moldá-la pelas suas ideias, de talhá-la de acordo com as suas necessidades. Cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na, tornados estéreis, seus ramos não dão mais frutos, porque nenhum mais produzem. O viajor sedento que se detém sob seus galhos, à procura do fruto da esperança, capaz de lhe restabelecer a força e a coragem, somente vê uma ramaria árida prenunciando tempestade. Em vão, pede ele o fruto da vida. A árvore da vida, cai-lhe secas as folhas, tanto as remexeu a mão do homem que as crestou. Abrem, pois, os vossos ouvidos e os corações, meus bem-amigos. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos concita a tratá-la com amor, que ainda havereis dar com abundância seus frutos divinos. Conservai-a tal como Cristo vô-la entregou. Não a mutileis, ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo, não lhe corteis os galhos. Seus frutos benfazejos caem abundantes para alimentar o viajor faminto que deseja chegar ao termo da jornada. Não amontoeis esses frutos para os armazenar e deixar apodrecer, a fim de que ninguém sirvam. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. É que há sambarcadores do pão da vida, como há os do pão material. Não sejais do número deles. A árvore que dá bons frutos tem que dar para todos. E depois, procurar os que estão famintos, levai-os até debaixo da fronte da árvore e partilhai com eles do abrigo que ela oferece. Não se encolhe uvas nos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos dos que vos chamam para vos apresentar as sarças do caminho. Segue os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência,
disse, e suas palavras não passarão. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Entrarão somente os que fazem a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Que o Senhor de bênção vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orai. Simeão, Bordeaux, 1863. Amado Jesus, eis-nos aqui nesta manhã, ensolarada, aquecendo os nossos pensamentos de esperança. Auxiliai-nos, Jesus, a compreender as suas lições, os seus ensinamentos para que nós nos tornemos seres melhores, vivenciando os seus ensinos, para que eles possam modificar a nossa forma de pensar e de sentir. Que Deus, na infinita bondade, possa olhar por toda a humanidade que ainda caminha pelos vales da sombra, das ilusões, das amarguras e das tristezas. Senhor, que o seu amor restabeleça em nós a alegria e a confiança, e que a paz e a esperança seja constante em nossa vida. Que assim seja. Meus queridos irmãos espíritas cristãos, essa lição toca profundamente o nosso coração. Precisamos ser reconhecidos como cristãos por aquilo que nós estamos construindo dentro de nós. Procurando vivenciar os ensinamentos de Jesus para que nós possamos solidificar o ideal de crescer, de servir, para que possamos amar. Nós iniciamos esse item com uma grande reflexão, uma advertência para todos nós. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Não basta que as palavras tenham a eloquência do verbo que usamos, mas é preciso que a gente aprenda a fazer, a cumprir com a vontade de Deus, que está acima de nós, o Pai que nos criou e o Pai que edificou em nós as leis de Deus. Portanto, é preciso escutar as palavras do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abra os ouvidos, meus irmãos, que é chegado o momento de ouvir. Nós não estamos mais na vibração destes espíritos doentes. Nós sabemos que Jesus espera muito de todos nós como cristãos. E como cristãos, ou verdadeiros cristãos, precisamos ser reconhecidos pelos nossos atos, pelas nossas atitudes. E Simeão nos traz aqui nessa lição maravilhosa uma colocação que nós convidamos a todos a pensar, a refletir um pouco mais. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. Nem uma árvore má pode dar frutos. Que árvore nós somos, irmãos? Que frutos nós temos dado? Será que nós temos contribuído com o bem-estar do outro? Ou se somos só árvores frondosas de romagem bonita, mas não damos frutos? É preciso refletir nas lições do Evangelho para que os frutos que nós estamos dando possam alimentar de esperança o pensamento de outros irmãos. E aqui o Espírito nos disse: toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo.
São do Mestre essas palavras. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo, essa árvore possante, que vem crescendo cada vez mais, estendendo os seus galhos frondosos e cobrindo a todos nós de esperança, de confiança, de fé. Nós precisamos compreender que esta árvore, que muitas vezes nos dá um fruto da vida, que enche-nos de esperança e fé, nós também podemos ver que existe a árvore que não dá frutos, que às vezes queremos podá-la, fazer dela o nosso jeito, o nosso pensamento e começamos a talhá-la de acordo com as nossas necessidades. E aí tiramos as oportunidades de tantos irmãos que viriam agasalhar de uma forma sedenta sob os auspiciosos conselhos e orientações de nosso Mestre Jesus. É preciso que a gente amplie, abra os nossos ouvidos, amplie os nossos corações, para que a gente possa ouvir o chamamento divino, que a todo instante nós somos convidados a servir, a amar, a trabalhar. E nós vamos vê-la que aqui o Evangelho diz, aquele que plantou vos concita a tratá-la com amor, que ainda havereis dar com abundância seus frutos de vida. Meus queridos irmãos, o cristianismo é esta árvore, que além de estender e acobertar todos nós, com seus frutos de amor, de esperança, alimentando a nossa fé, ele ainda nos oferece outra romagem, que é a doutrina espírita, o cristianismo redivivo. E nós, para mostrarmos que somos espíritos e espíritas cristãos, nós precisamos compartilhar com todos aqueles que caminham conosco a verdade e os nossos atos, nosso pensamento, espalhando para todos a esperança. E aqui nós vamos ver quando nós somos também alertados. Não se colhem uva dos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos dos que vos chamam para vos apresentar as sarças do caminho. Segue os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Isso quer dizer que não são todos que falam bonito e que vão tocar os nossos corações. Porque uma palavra sem obra é uma fé morta. Então, nós precisamos entender que Jesus nos pediu cuidado com todos os ensinamentos, desde os profetas, que foram os pregadores, e nós estamos sendo convidados a examinar cada passagem, cada fala, para que a gente não se engane, e é por seus frutos que nós vamos conhecer Jesus. E nós sabemos que o fruto do homem é a sua essência, que se percebe mesmo através das exterioridades. Tudo aquilo que nós fazemos para afagar, esclarecer, aconchegar, agasalhar, nós estamos tirando de nós aquilo que nós já conquistamos. E o apóstolo Lucas nos disse, tanto Lucas quanto João, ele nos deixa aqui uma recomendação para que a gente possa pensar. Do coração tira o homem o que é bom e o que é mal, e suas palavras provêm do coração, que é a sede do pensamento e do sentimento. Observemos quais são as nossas palavras e quais os frutos principais que nós precisamos hoje oferecer aos nossos irmãos. O amor e a humildade, que tem como consequência o serviço que cada um de nós
vamos desenvolver. Mas pode haver muito serviço sem fundamentos no amor e na humildade, porque muitos fazem para aparecer, para mostrar, e aí nós vamos ver que nesse trabalho surge, aparece, desponta para todos nós o orgulho, as vaidades feridas, que mostram que os frutos ainda estão verdes. Então, é preciso que a gente tome bastante cuidado com quem fala e ensina sem vivenciar o Evangelho de Jesus. É por isso que nós precisamos tomar bastante cuidado com as nossas atitudes e não ficar aí falando, profetizando, como nos diz o Evangelho, para que a gente venha ser reconhecida ou conhecida por aquilo que nós estamos nos esforçando a oferecer. Então, se a árvore é conhecida pelos frutos, ensina o Senhor, seremos queridos e admirados pelos espíritos que nos rodeiam, de acordo com os nossos próprios pensamentos e as nossas próprias obras. Para isso, nós precisamos ser fiéis a Deus, fiéis a Jesus, fiéis na prática do amor puro, para que a gente não venha efetuar qualquer situação que não esteja solidificada na verdade, para que a nossa base de vida seja aquela que Deus, nosso Pai, tem nos ensinado, e não viver dos nossos caprichos, que muitas vezes ainda percebemos. Então, nós gostaríamos de mostrar para vocês que tudo aquilo que nós guardamos dentro de nós, que é ouvido, precisa ser muito bem também analisado para que a gente não caia na maledicência, na calúnia e nas situações que hoje nós estamos vendo. Então, quanto mais eu me esforçar, quanto mais eu tiver cautela conosco mesmo, a fim de que a nossa defensiva contra a mentira e contra a ilusão funcione de uma forma eficiente. Então, deixo aqui a nossas reflexões, mostrando a todos que é necessário que a gente dê bons frutos e que o esforço de cada um de nós, nesse momento atual que nós estamos vivendo, possamos oferecer para o outro aquilo que nós temos de melhor. Então, é preciso aprender a ser uma boa árvore para que a gente possa também ser útil a todas as criaturas que caminham conosco. Esse é o nosso grande papel de oferecer aquilo que nós temos recebido a mãos cheias. Agradecemos a Jesus por este evangelho desta manhã, já encerrando mais um capítulo, e pedindo a Jesus que sejamos agraciados com passe, envolvidos nas vibrações amorosas dos nossos benfeitores. Ó Senhor, que possamos receber a dádiva do passe, esses fluidos divinos que chegam até nós. Pedimos que fluidifique as nossas águas, para que elas se transformem em lenitivo, trazendo para nós novas energias e restaurando as nossas vibrações doentias. Senhor, que os nossos queridos irmãos recebam no seu coração as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Que Jesus e Eurípedes os agasalhem, hoje e sempre, que assim seja.